esse. Bom, muito obrigado. O pastor Zarias, ele não poderá estar conosco hoje. Ele além de estar no ministério, ele acho que ele presta serviços para o Detran, aí no Pará, com relação às carteiras e habilitação. Ele trabalha nessas coisas, ou presta serviço para o Detran. Então, hoje ele está viajando, por isso que ele não estará presente. Bem, nas semanas anteriores estivemos falando e estudando o capítulo 7 da nossa confissão, que trata da doutrina do pacto de Deus. Boa noite, irmã Liana. Um estudo muito importante para a estrutura do nosso sistema teológico. A doutrina do pacto, ela é uma doutrina muito importante, muito importante. E no último sábado, sábado passado, ficamos falando um pouco a diferença que existe entre a teologia do pacto dos presbiterianos e a diferença com a nossa postura da Igreja Batista, Igreja Batista Reformada. As diferenças. Então, a diferença ela pode ser vista claramente com relação às pessoas que fazem parte do pacto. Eles consideram que os filhos dos crentes fazem parte desse pacto e por essa razão eles devem ser batizados, os filhos dos crentes. Nós cremos que a pessoa deve ser batizada do momento em que ela se arrepende dos seus pecados e ela crê em Cristo e professa publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Não quando criança, embora reconhecemos que o batismo dos presbiterianos ele é completamente diferente em significado do batismo católico. Os católicos romanos, eles batizam as crianças, é um batismo completamente errado, no sentido de que eles batizam a criança com o propósito de remover o pecado original. Quando a criança ela é batizada na Igreja Católica, ela está sendo batizada com o fim de arrancar dela, da sua natureza, o pecado original. E nós rejeitamos isso completamente, porque a Bíblia em nenhum momento ensina que que o batismo tenha poder para remover a natureza pecaminosa, e remover o pecado original. E tampouco o batismo tem poder para perdoar pecados. Nós nos batizamos porque já na certeza de que os nossos pecados já foram perdoados. Agora, algumas pessoas, alguns irmãos, às vezes perguntam, tá? Às vezes, quando um casal vem ao conhecimento do Evangelho, ou seja, tem um casal, desse casal, a mulher é crente, ele não chega a conhecer o Evangelho. Aí chegam os filhos, e o pai tem tradição católica, e ele quer, também pela pressão da sua família, batizar essas crianças na Igreja Católica. E a mãe é crente e não quer batizá-los. Então, o que fazer nesse caso? Nesse caso aí, a primeira coisa que deve se fazer é a mãe e o pai, eles devem conversar. E a mãe deve expor a sua fé, que ela não acredita nesse batismo. E também
e fazer o possível para que essa criança não seja batizada numa igreja católica. Não é que vai vir uma maldição sobre a criança. Não, nada disso. O negócio é que o batismo católico, aplicado às crianças, ele não tem nenhuma fundamentação nas Escrituras. Segundo, considero que nenhum crente deveria fazer parte de ser a madrinha, o padrinho desse tipo de batismo. Porque quando alguém, às vezes, por ignorância, se fazem presente num batismo como a madrinha, o padrinho, esse tipo de coisa, você está dando, de certa forma, apoio a esse tipo de ritual, ato que a palavra de Deus não aprova, tá? E acontece a mesma coisa com esta figura do padrinho nos matrimônios. Os crentes não, os crentes eles não precisam estar fazendo parte desse tipo de assumir esse tipo de compromisso. Você pode ir ao matrimônio. Agora, assumir, não, eu sou o padrinho, a madrinha de casamento, essa coisa para nós não existe. A Bíblia não reconhece, não fala na figura de a madrinha, de o padrinho. Nós, nos matrimônios, fazemos simplesmente, nós temos testemunhas, pessoas que são testemunhas, também porque isso é exigido pela lei, para que as pessoas possam testemunhar de que o casamento efetivamente aconteceu. Mas padrinho e madrinho, isso não, nós não temos na palavra de Deus. E no caso das crianças, nós apresentamos as crianças diante de Deus. Geralmente isso se faz num culto, onde os pais levam a criança, e o que se faz ali, na verdade, não é um ritual, não é um mandamento que nós encontramos claramente nas Escrituras. É um ato de fé, pela qual nós vamos até Deus, na presença da Igreja de Deus, rogar que Deus abençoe os nossos filhos. É somente uma oração que nós vamos fazer pela criança. Consideramos que a criança não deve ser batizada. Agora, lembrando que o batismo dos presbiterianos a seus filhos é diferente do batismo católico, porque os presbiterianos batizam primeiro filhos dos crentes, não qualquer criança, filhos dos crentes. E os batizam na convicção de que essas crianças fazem parte do pacto feito entre Deus e seus pais. Mas como nós já refutamos essa ideia no sábado passado, nós cremos que a pessoa deve ser batizada, como a Bíblia fala, deve ser batizada depois que a pessoa dá evidência de uma conversão verdadeira. E mesmo assim, nós corremos o perigo de batizarmos alguém que diz crer em Cristo e ter se arrependido dos seus pecados e depois continue fazendo besteira. Ou volte para o mundo, tendo sido batizado. Por isso que nós, como crentes, devemos, e os pastores principalmente, nós devemos ter cuidado para batizarmos pessoas que realmente deem fruto, realmente deem evidência de uma conversão verdadeira. Não sei se alguém quer falar alguma coisa até aqui, fazer alguma pergunta, ou do contrário, continuamos. Ficamos no capítulo 7, então, no ponto número 3. Hoje o estudo vai ser um pouco mais curto, mais breve, porque somente temos a tratar de um ponto. Tá? E diz assim:
capítulo 7, o pacto de Deus, ponto número 3. Este pacto está revelado no Evangelho, primeiramente na promessa feita a Adão de salvação pelo descendente da mulher, depois por etapas sucessivas, até que sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. O pacto está fundamentado na eterna aliança que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. É somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, é somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade, pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos em que Adão vivia em seu estado de inocência. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que se nos fala aqui, que este pacto está revelado, o pacto de graça está revelado no Evangelho. Devemos lembrar, em linhas gerais, podemos dizer que a teologia estabelece que existem três pactos, tá? Três pactos. Primeiro, o pacto de obras. O primeiro é chamado o pacto de obras. Feito entre quem? Feito entre Deus e Adão. Tá? Ali Deus chamou Adão para fazer um pacto com ele, ofereceu, dentro deste pacto, havia promessas, havia condições e havia ameaças. Caso Adão viesse desobedecer. Por exemplo, devemos lembrar que um pacto em linhas gerais, um pacto sempre tem os seguintes elementos, tá? O pacto, ele sempre quando a Bíblia fala de um pacto, ele sempre nos fala sobre a benevolência de Deus, a bondade de Deus. Porque alguém poderia falar assim: ah, mas este pacto, se Deus fez um pacto com Adão, tem que haver acordo, né? E Adão ficou calado, não falou nada, Deus chegou e impôs. Então, neste caso aqui, o que a Bíblia nos fala é que os pactos que eram feitos antigamente não precisava que, por exemplo, a pessoa que tinha muita autoridade, ela tinha o poder, a soberania de poder instaurar um pacto e chamar uma pessoa inferior para que fizesse parte desse pacto. Então, nesse pacto, nós encontramos, em primeiro lugar, da pessoa superior, encontramos a bondade. Todo pacto revela sempre a bondade de Deus. Em segundo lugar, o pacto exigia lealdade, a lealdade da pessoa que faz parte do pacto. E todo pacto nos fala de consequências. Caso houvesse desobediência, haveriam punições. Por exemplo, no caso de Adão e Eva, esse pacto feito entre Deus e Adão mostra a benevolência de Deus. Deus queria que Adão fosse confirmado nesse estado de justiça original no qual ele foi criado. Sempre vemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Depois, a lealdade humana requerida. O homem tinha que obedecer, porque o pacto feito entre Deus e Adão estabelecia que o homem não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Quais seriam o castigo, as punições? No dia que ele comesse dessa árvore, certamente ele morreria. Se ele obedecesse ao mandamento, ele alcançaria a vida. Não está dito no texto, mas é uma ideia implícita. Se tu comes, e Deus fala de uma forma negativa para enfatizar a verdade, né? Não comas. Se tu comes, tu morres. E Deus não disse, não comas e viverás. Se tu não comes,
viverás. Isso estava implícito, tá? E Adão comeu, não prestou lealdade ao preceito, ao pacto com Deus, e ele enfrentou as consequências da sua deslealdade. O que foi que aconteceu? Ele perdeu a comunhão com Deus, ele literalmente morreu espiritualmente. A morte física passou a ser introduzida com essa queda, e depois também entrou a segunda morte, a morte eterna. 3 mortes. E todas as maldições produto dessa queda. Então, todo o pacto nos mostra a benevolência de Deus, a lealdade que é exigida da pessoa que faz parte do pacto e das consequências da obediência ou da desobediência. Então, Deus fez um pacto. O primeiro pacto é conhecido como o pacto de obras. Tá? O pacto de obras. Você poderia me perguntar, pastor, você me fala que Deus fez um pacto com Adão, mas Gênesis não fala sobre isso, em nenhum momento. Sim, mas mais na frente, o livro de Amós, capítulo 6, versículo 7, Deus vai falar que Israel desobedeceu ao pacto da mesma forma como fez Adão. Então, a Bíblia nos fala que houve um pacto, o pacto de obras. Esse pacto de obras, o homem tinha que somente, por meio da obediência, ter sido confirmado nesse estado no qual o homem foi criado. Se o homem tivesse obedecido, Adão teria sido confirmado nesse estado. E não teríamos pecado no mundo, não teríamos tristeza, nem dor, nem morte, nem preocupação. E todo o planeta Terra, habitado pelo homem, todo o planeta seria como o jardim do Éden. Plena felicidade, pleno gozo. Não há tristeza, não há morte, não há pecado, não há nada de ruim. Mas não foi o que aconteceu. O homem desobedeceu. Esse é o pacto de obra. Depois nós temos o segundo pacto, que nós vemos, que é o que vamos ver hoje, considerar, é o chamado pacto da graça. Tá? O pacto da graça é feito entre a Trindade e o povo de Deus. Aqueles que vão ser salvos. Qual é a promessa? Bom, esse pacto já nos mostra novamente a bondade de Deus, não é verdade? Nos mostra a bondade de Deus, porque Deus, depois que Adão caiu, Deus poderia ter mandado todo mundo para o inferno. Deus poderia ter destruído tudo. E ele continua sendo Deus, continua sendo justo, continua sendo santo. Ele poderia ter feito a mesma coisa que fez com os demônios, quando eles se rebelaram. Nenhum deles tem perdão. O diabo e os demônios não têm perdão para ninguém. Eles são, a Bíblia os chama, réus de condenação eterna. Mas quando Adão pecou, também se rebelou, como o diabo se rebelou, Deus teve misericórdia. E Deus, por isso que diz aqui, Deus fez uma promessa para Adão, que é aquela promessa, a primeira promessa que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade, tá? Vou pedir que o irmão Jorge possa dar leitura, tá? Gênesis 3, 15. Gênesis 3,15. Isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Obrigado, irmão. Amém. Então, começa
essa promessa dizendo assim, porém, inimizade. Deus está falando com quem aí? Diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando com a serpente. Tá? E Deus diz assim aí, porém, inimizade entre ti e a mulher. Por que Deus colocaria inimizade entre a serpente, que neste caso era o diabo, e a mulher? Porque quando Adão e Eva, eles caíram, eles se fizeram um com o diabo. Eles se tornaram amigos. Por isso que João diz, né, nas suas cartas pastorais, ele diz que aquele que é amigo do mundo passa a ser considerado inimigo de Deus. Então, ali nessa queda, Adão e Eva, eles se divorciaram de Deus e se casaram com o diabo. Eles passaram a ser amigos. E é aí que Deus, quando o homem cai, Deus não deixa o homem jogado à sua própria sorte. Deus diz assim, eu vou intervir, vou colocar inimizade entre ti e a mulher. Diz então, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí temos a promessa, a primeira promessa que encontramos no Evangelho. Tá? Deus faz uma promessa, a promessa de salvar uma parte da humanidade. Não todos serão salvos. Então, Deus fez uma promessa que aqueles que são escolhidos de Deus, que passam a ser descendentes da mulher, estes seriam salvos. Mas salvo de que forma? De que jeito? Então, diz aqui, e diz claramente a palavra de Deus, neste pacto de graça, o homem já não pode ser salvo pelas obras. Bem diz a palavra de Deus que ninguém pode ser salvo pelas obras. O único que podia ter sido salvo ou confirmado pelas obras foi Adão. Mas Adão caiu. E ele não pode mais agora voltar a manter comunhão com Deus pelas obras. Então agora, aquele que vier manter comunhão com Deus, vai ter comunhão com Deus pela graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um benefício? É um dom? É um presente de Deus dado a uma pessoa que não merece, a não ser a condenação. Por isso que a Bíblia é clara em afirmar que todos nós somos ruins, todos nós somos maus. E que se nós somos salvos, não somos salvos porque Deus viu alguma coisa boa em nós. Ele nos salva simplesmente pela compaixão. Ele não leva em consideração o mérito, coisa diferente que ensina o catolicismo romano. E qualquer outra falsa religião que diz que para que o homem seja salvo, ele tem que fazer algo. O Evangelho diz que não, que o homem não pode fazer nada. E que a única coisa que ele poderia fazer é crer em Cristo. E crer em Cristo não é obra. É simplesmente se agarrar de uma promessa que lhe foi dada e lhe foi concedida por Deus, pela sua misericórdia. Então, o pacto da graça, ele se revela a nós a partir da queda de Adão e Eva. Tá? Deus ele vai redimir um povo para si. Ele vai chamar um povo para si. Esse povo vai vir pela graça de Deus, não
pelas obras. E este pacto, ele começa, seus primeiros passos, os primeiros passos começam ali, através de sucessivos pactos. O pacto com Noé, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi. E o último pacto que nós temos, que faz parte do pacto da graça, o pacto da graça, ele se divide em pequenos pactos, que vão crescendo, 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 até chegar à plenitude, que é o pacto do Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança que nós temos no Novo Testamento. Então, este pacto da graça começa a ser revelado aos poucos através da história, com Noé, onde é prometido a Noé, nesse pacto, é um pacto que atinge todas as pessoas, e o pacto que Deus fez com Noé dá as garantias da estabilidade da existência humana aqui na Terra. Por exemplo, diz que o mundo jamais será destruído com água, como foi no dilúvio. Esse pacto foi feito depois do dilúvio. Quando apareceu aquele arco-íris, Deus disse, quando vocês olharem para o arco-íris, lembrem que nunca mais a terra vai ser destruída com água. Não vai faltar a chuva, não vai faltar o sol, não vai faltar o alimento. Então, esse pacto de Deus com Noé é uma garantia da estabilidade para o mundo. Depois, mais na frente, nós temos o pacto de Deus, que vai crescendo, e Deus se revela em um pacto com Abraão, no qual promete para ele uma descendência humana e espiritual. A descendência humana, que são os judeus, lhe é prometida a terra. A descendência espiritual de Abraão lhe é prometida a justificação pela fé por meio de Cristo. Mais na frente, Deus novamente faz um pacto com Moisés, onde ali se dá a conhecer, se dá ênfase na questão da lei. E depois, mais na frente, encontramos outro pacto feito entre Deus e Davi, onde lhe são dadas garantias que no trono de Davi, um descendente de Davi, segundo a carne, ocuparia o trono de Davi para sempre. Esse era o Senhor Jesus Cristo. E quando chegamos no Novo Testamento, já encontramos um novo pacto, a nova aliança que é dada a conhecer no Evangelho. E deste pacto falou o Senhor Jesus Cristo no dia em que ele fez a instituição da ceia do Senhor. Ele diz, comei deste pão, que é o meu corpo, e bebei deste sangue, este vinho, que é o meu sangue, do novo pacto, da nova aliança. Então, nesse pacto da nova aliança, nos é prometida vida e salvação por meio de Cristo Jesus. A causa da salvação é a graça. Então, sempre nós devemos lembrar que se nós estamos neste santo caminho e temos percebido que o nosso coração tem sido... Nós temos um novo coração. Se eu pergunto para você, olha, qual é a sua maior paixão nesta vida? Qual é o seu maior deleite? Quais são as coisas que ocupam mais seu pensamento? Um crente verdadeiro, ele não vai dizer, rapaz, o que eu mais quero é ter mulher. Ou uma mulher, o que mais quero é ter um homem. Eu quero conhecer o homem. Eu quero ter sucesso, eu quero ter muito dinheiro. Eu quero ser feliz. Eu quero viver a vida, curtir a vida.
como o coração ele foi trocado, as nossas maiores ambições são de caráter espiritual. Nós agora temos uma luta contra o pecado. Nós percebemos que temos um conflito muito forte, muito grande contra o pecado. Porque uma parte da nossa carne quer nos levar para o erro, quer nos levar para o abismo. E a outra parte quer nos levar a fazer a vontade de Deus. E esta mudança, esta troca de coração que produziu novas afeições, esses são os sinais de que nós fazemos parte deste pacto, o pacto de graça, feito entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e a sua igreja, os salvos. Este pacto, ele foi selado com sangue. E as promessas são gloriosas. Nós temos vida eterna e salvação. Este pacto é melhor que o antigo, porque o antigo prometia a terra. Este novo pacto promete vida eterna e salvação. Nós agora vamos habitar na glória de Deus. Vamos habitar no céu. E tudo isso por meio de Cristo Jesus. Esta é uma das aplicações práticas que nós temos desta gloriosa doutrina. Por que eu disse no princípio que esta doutrina é tão importante para a vida da igreja, para todos nós? Por quê? É importante porque se nós estamos neste caminho, se nós estamos caminhando neste evangelho, apesar de estarmos rodeados de fraqueza, de tropeços, de debilidade, como ocorreu com Sansão, como ocorreu com Davi, como ocorreu com Pedro. Ninguém poderia dizer, por exemplo, que Davi não era crente, quando ele matou o marido, Urias. Ele era crente. Ele é um homem segundo o coração de Deus e ele tropeçou. Pedro era crente quando negou Jesus. Então, qual a importância desse pacto? A importância é o seguinte: Deus fez um pacto, nos colocou dentro, pela graça de Deus. E ninguém poderá nos tirar deste glorioso caminho. Por quê? Porque há um pacto, há um cordão feito que esse não vai se romper nunca, jamais. A única coisa que importa para nós, como crente, é termos certeza que somos salvos. Temos certeza que nós fazemos parte do povo de Deus. Isso que nos interessa. Porque se temos a certeza que fazemos parte do povo de Deus, então nós estaremos tranquilos, vamos descansar e confiar no Senhor, que Ele vai cuidar de todos nós, Ele nos vai proteger, nos vai guardar, Ele nos vai sustentar, até que um dia nós fechemos os nossos olhos e formos embora para a terra prometida. O diabo não pode romper esse pacto. Nem meu pecado pode romper esse pacto. O que não pode acontecer conosco é vivermos como pobres, sendo ricos. Há uma história, né? Há uma história de um homem que atravessou o Atlântico de Inglaterra para Estados Unidos e ele somente comprou a passagem. Só comprou a passagem e foi-se embora, mas ele não tinha dinheiro para alimentação. E o homem estava morrendo de fome, não tomava café, não almoçava, nem jantava, nada. E um dia ele estava já passando mal de tanta fome. E alguém perguntou para ele por que ele estava assim. Ele disse que não tinha dinheiro para comer. E alguém perguntou assim, mas como? A alimentação está incluída na passagem. Toda a alimentação da viagem está incluída na passagem.
A única coisa que você tem que fazer é ir lá e comer. Então, nós somos crentes, não somos qualquer coisa. Pode ser que você não tenha casa. Pode ser que você não tenha uma grande família, uma família boa. Pode ser que você não seja rico, que você não seja, não sei, um profissional, uma pessoa reconhecida neste mundo. Pode ser. Inclusive, você esteja doente, tenha muitas coisas ruins. Mas você é um filho de Deus. E isso é tudo. Isso é uma maravilha, é uma bênção para nós. Nós sempre devemos agradecer a Deus. Outra pergunta que faço para vocês, você ir respondendo. Você já teve vontade de sair da igreja? De não ir mais para a igreja? Já, seja porque você ficou decepcionado com alguém, dos irmãos, do pastor, eu não quero mais. É provável que sim, que já tenha passado essa coisa pela cabeça. Tá? Mas, continuamos. Continuamos. Isso acontece porque nós somos fracos. E sempre lembre, irmão, sempre devemos lembrar, a igreja, a igreja é um condomínio de pecadores, onde o pastor é pecador, o diácono é pecador, o músico é pecador, a viúva é pecadora, os jovens são pecadores, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Mas que apesar que possamos ter problemas na igreja local, nós não vamos abandonar este caminho. O que poderia acontecer é que poderíamos mudar de igreja para uma igreja que pregue fielmente a palavra de Deus. Mas nós não vamos sair da igreja. Jamais. Não vamos romper com Deus. Inclusive, nós podemos, como crentes, nós podemos tropeçar dentro do barco, mas nós não vamos cair do barco na água. Porque nós fazemos parte de um pacto. Eu sou um escolhido de Deus. Para que eu possa perder a salvação, para que eu possa voltar para o mundo, esse pacto entre Deus e a sua igreja tem que se romper. Isso não vai se romper nunca. Porque Deus teria que voltar atrás com a sua palavra. E Deus não falha, Deus não mente, não erra, não pensa duas vezes. Então, a doutrina do pacto ela é muito importante para todos nós. Por que nós não perdemos a salvação? Não perdemos a salvação porque é um pacto. Fazemos parte deste povo de Deus. E estamos aqui pela graça de Deus. E cada vez que nós nos juntamos, oramos juntos, vamos a um culto, a fé se fortalece cada dia mais. E se algum dia alguém rompe com a igreja, rompe com Deus, e vai embora para o mundo, para a farra, para a bebedeira, a cachaça e tudo aí, essa pessoa nunca fez parte do povo de Deus. Nunca. Nunca. Nós somos fracos. Nós somos fracos. E é por isso que nós jamais deveríamos ser orgulhosos, arrogantes. Porque ninguém é melhor que ninguém. Claro, imagine você se nós tivéssemos o poder de conhecer o pensamento dos nossos irmãos. Se nós pudéssemos conhecer o pensamento da pessoa, nós diríamos assim, rapaz, mas como que esse irmão pensa essa besteira? Esse homem tem a cabeça suja. E a minha? E se vocês olhassem a minha? E eu olhasse a de vocês? Graças a Deus, que só Deus conhece o nosso pensamento. E nem o diabo sabe. O diabo ele especula. O diabo está lendo o livro
de como é o ser humano. Mas o diabo não. E você pergunta, mas pastor, como que ele sempre acerta? O diabo, quando tenta, ele sempre acerta. Porque ele sabe qual é a fraqueza do ser humano. Da mulher, a fraqueza, o diabo sabe que a fraqueza da mulher está no ouvido. Se alguém, um homem, disser para uma mulher, mas como você está linda hoje, rapaz, a mulher se derrete. A mulher se derrete. Ela imediatamente ela esboça um sorriso. Nunca vi igual. Rapaz, o problema está aqui no ouvido dela. Por isso que o diabo, quando entrou pelo ouvido. O problema do homem está nos olhos. E aqui, na imaginação. Somos fracos, mas fazemos parte do povo de Deus. Porque Deus fez esse pacto, esta aliança, chamado pacto o pacto da graça. O terceiro pacto, e com isso termino hoje, o terceiro pacto que nós vamos encontrar, principalmente na teologia, né? Temos o pacto da redenção. O pacto de obras foi feito entre Deus e Adão. O pacto da graça é feito entre Deus, Trino, e a igreja, os escolhidos. E o pacto de redenção foi feito entre a Trindade. Foi feito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai ali figura como o arquiteto, o criador do plano de salvação. O Filho figura como o Salvador, o intermediário, o executor do plano de salvação. E o Espírito Santo de Deus figura como aquele que aplica a obra de Cristo aos escolhidos. É por isso que você vai encontrar várias vezes no livro de João, o Evangelho de João, vocês vão encontrar as palavras, tá? Todo aquele que vier a mim, aquele que vem a mim, foi enviado pelo meu Pai. O Pai foi quem me os deu. Tá? Jesus falou em algumas oportunidades, vós não credes em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Os que me foram dados pelo Pai, tá? Porque o Pai prometeu dar um povo a seu filho. O filho promete redimir esse povo e, na redenção final, devolver esse povo ao Pai. Até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E temos o Espírito Santo de Deus que está todos os dias. Desde o dia que nós cremos em Cristo, ele está no nosso coração. E o Espírito Santo está trabalhando. Vamos, você hoje não leu a Bíblia. Vamos orar, vamos para a igreja. Não faça isso. Não pense besteira. Essa é a obra do Espírito de Deus. Escute isso, não escute aquilo. Não é bom que você assista esses filmes. Esses programas não são bons para você. Você vai começar a esfriar, você está esfriando. Essa é a obra do Espírito de Deus na vida dos crentes. Aí temos o pacto de obras, o pacto de graça e o pacto de redenção. E damos graças a Deus, porque se hoje estamos neste caminho e passarem 20, 30, 50 anos, passemos 50 anos aqui. Amanhã vamos nos juntar e agrega a sua idade no 50 anos. Poxa, eu já vou estar morto. Estaria com 101 anos. Aqui, não sei, Wesley estaria com 80 anos. Tá? Mas o que vai ser de nós daqui a 50 anos?
Se você olhar para trás, muitos já deixaram o caminho, muitos se afastaram, muitos romperam com Deus. Mas nós estamos neste caminho pela graça, pela misericórdia de Deus, pela sua inefável misericórdia. E vamos estar até o fim, pela graça de Deus. Amém. Amém. Agora que chegou o irmão Joevaldo, vamos terminar. E não é brincadeira, porque esse estudo começa às 19h30. É, pastor, bem no final ele chega, né? Não, certamente tinha algum Mas jogo. eu estava ouvindo. Estava ouvindo, né? Tchelene, não sabe de nada. Eu estava ouvindo, sim. Como é que tu sabe que eu não estava ouvindo, Tchelene? Eu sei. Não tem justificação, senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãos. Que tenham uma boa semana, que Deus nos ajude, nos guarde, nos abençoe e que o nome de Cristo seja glorificado. Vou fazer uma oração final e logo estamos despedidos.